o versículo 36 e o 37. Lucas 1:36. A gente sabe que a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia, né? E hoje eu venho trazer mais uma porção, né, daquilo que o Senhor ele tem palestrado ao longo dessa campanha. Vamos ler, Lucas 1:36. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Vamos repetir o versículo 37 comigo? Porque para Deus nada é impossível. A igreja pode se assentar. Irmãos, eu tenho recebido muito da porção, né, da graça do Senhor nessa noite. E algo me chamou a atenção, né? O hino que a Luana trouxe aqui foi por causa dele. E ali eu estava meditando no meu lugar, né? Será que a gente está aqui por causa dele? Ou será que a gente está aqui por causa dos nossos problemas, das nossas lutas? Por causa do filho, por causa do pai, por causa do marido, da esposa? E eu estava ali pensando, né? A Bíblia fala sobre um homem chamado Saul. E Saul veio a ser rei de Israel. E quando Samuel ali encontrou Saul, Saul estava procurando as jumentas da casa de seu pai. Só que posteriormente ele se tornou rei. E eu estava ali pensando, e o Senhor palestrou no meu coração, que muitas das vezes, a gente já tem ouvido aqui muito. A gente vem por causa de uma bênção, a gente vem por causa de alguma demanda que a gente tem. Mas, irmãos, só permanece, só se torna rei, só se torna rainha quem permanece por amor. E muitas das vezes a gente está aqui por causa das nossas causas. Ai de nós se não fosse, né? Porque como o Roberto já me antecedeu aqui, as pessoas não estão mais querendo ouvir falar no céu. Porque a porta do céu é muito estreita. E não é qualquer pessoa que está disposta a renunciar. Mas eu louvo a Deus pela tua vida. Porque se você está aqui num dia frio desse, ouvindo a palavra do Senhor, você é um privilegiado. Você está mais perto de naquele grande dia poder ouvir, vinde, benditos de meu Pai. Porque o Senhor ele tem preparado, irmãos, coisas grandes. Para quem permanece, para quem persevera. Não é fácil, o caminho ele é árduo. Mas o Senhor ele tem preparado coisas assim imensuráveis. E entrando na palavra, eu estava lendo hoje o capítulo 1 dessa palavra. E aqui vem relatando mais um caso, né, de um impossível de Deus, né? A Bíblia é cheia desses casos. A gente tem muito casos de mulheres que eram estéreis e com a graça de Deus elas vieram a conceber. Rebeca, Sara, Raquel, Ana. E aqui o que me chamou a atenção, no capítulo 1, ele vai relatar sobre o nascimento de Jesus. E algo que eu nunca tinha prestado atenção é que quando ele vem, o anjo Gabriel, falar com Maria, no versículo 36 ele menciona Isabel. Ele menciona Isabel e ele diz aqui: e eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E este já é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. E o Senhor ele falava ao meu coração, porque o anjo apareceu para Maria. Era o milagre de Maria. Mas o Senhor mencionou Isabel. E quantas das vezes a gente senta aqui, a gente chega aqui, a gente ouve tantos testemunhos. E a gente ouve tanta coisa. E ali o Senhor, ele quis dizer para Maria, olha só Maria, como eu fiz na vida de Isabel, que era chamada estéril, eu farei na tua vida. Mesmo você sendo virgem. E muitas das vezes, o milagre do nosso irmão, que é mencionado aqui, serve de testemunho para a nossa vida. Assim como um consegue um diploma, você também pode conseguir. Assim como um consegue um casamento abençoado, você pode conseguir.
E o Senhor, ele faz menção, o anjo, ele faz menção, que ela era chamada estéril. Para todo mundo, ela era uma mulher que não poderia conceber, era o impossível. Mas ele vem dizendo, alguém próximo de você conseguiu um milagre. E eu sou Deus poderoso para realizar na tua vida. E ali ele vem dizendo, porque para Deus nada é impossível. E aqui esse capítulo vem dizendo que, falando, da vida de Isabel, eu quero focar na vida de Isabel, irmãos. Porque Zacarias ali, ele não creu. E a palavra diz que ele se tornou mudo até que a promessa fosse cumprida. E ali eu vim pensando, como é que pode? O Senhor, ele vem falando na sua palavra que sem fé, é impossível agradar a Deus. E Zacarias ali, ele não creu. E muitos na Bíblia, irmãos, Abraão, ele é chamado pai da fé, mas ele duvidou. Ele duvidou, Sara riu. E, irmãos, o que eu quero trazer para a tua vida nessa noite é porque a gente pensa, que é tudo sobre nós, mas é tudo sobre Ele. A palavra dele é fiel. E quando ele promete, ele não volta atrás. A palavra diz que o Senhor, ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Eu acho interessante uma palavra que eu gosto muito, que diz lá em Hebreus 6, versículo 13. Quando ele faz a promessa a Abraão, essa palavra vem dizendo que não havendo ninguém mais por quem Deus jurar, ele jurou por si mesmo. E a palavra vem discorrendo, que quando a gente, ser humano, quer fazer valer a nossa palavra, a gente jura por alguém superior. Só que Deus, não havendo por quem mais jurar, porque ninguém é superior a Ele, Ele jurou por si mesmo. Ele disse, se eu falei, eu vou cumprir. E muitas das vezes Ele faz na nossa vida dessa forma, e mesmo assim a gente duvida. Mesmo assim Abraão duvidou, Sara riu. Só que no tempo certo, a promessa ela foi cumprida, Isaac veio. Porque é tudo sobre ele, irmãos. O Senhor, ele é Deus que fala e assina embaixo. E foi assim na vida de Isabel e Zacarias. Ela era uma mulher considerada estéril. A gente sabe que naquela época era vergonhoso para uma mulher não conceber. Agora você imagina, uma mulher casada, não podendo ter filhos, igual a situação de Ana. Penina ali provocava Ana. Só que Ana teve que chorar. Ana teve que chorar. E para as nossas vidas, muitas das vezes, para a gente conseguir o impossível, a gente, como já foi falado aqui, tem que fazer a nossa parte. Tem que saber separar o que é da minha alçada e o que é da alçada do Senhor. Lázaro, para ser ressurreto, alguém teve que tirar a pedra. Para então o Senhor vem falar, Lázaro, venha para fora. Ana teve que chorar. E a palavra diz que Ana parecia uma louca de tanto que ela chorava. Mas eu quero te dizer nessa noite que cada lágrima que você derrama, a palavra do Senhor diz lá em Salmos que Ele guarda no odre. Cada lágrima que você derrama perante aos pés do Senhor é guardada no odre. Para que quando o Senhor venha fazer na tua vida, Ele venha fazer por completo. Diz aí para o teu irmão, a tua lágrima gera o teu milagre. Profetiza nessa noite. A tua lágrima, irmãos, ela antecede o teu milagre. Quantas das vezes, faz uma retrospectiva na tua vida. Quantas vezes você pensou diante de algum mar, de alguma situação que era impossível, que você não iria conseguir? E tá você aí de pé. Então, irmãos, interessante que Abraão foi chamado pai da fé e Zacarias não creu. Mas o Senhor, Ele fez da mesma forma. Porque o que eu venho aprendendo, assim, a gente tem, com o Senhor altos e baixos, e a gente vai aprendendo, a cada dia com os erros, com os acertos, é que o Senhor, Ele já tem preparado o teu milagre lá no final. Só que o caminho a percorrer, ele é meu e é seu.
O povo de Israel, irmãos, ele ficou 40 anos no deserto. Não porque Canaã não estava preparada, já estava preparada. Só estava esperando eles chegarem. Mas por causa da desobediência, da murmuração, eles ficaram dando voltas e voltas no deserto. Como você vai chegar? Aí é com você. O Senhor, ele faz a promessa. Se você vai crer, se você não vai crer, se você vai obedecer, se você não vai obedecer, é com você. Mas a palavra dele é viva e fiel. Se ele falou, ele vai cumprir. Então, muitas das vezes, a gente ouve, né, uma palavra de vitória do Senhor, e aí as coisas começam a piorar, e as coisas ficam meio travadas, a gente fala, Senhor, por quê? Mas a palavra de Deus fala, de que se queixa, pois, o homem? Cada um dos seus próprios caminhos. E a gente vê na Bíblia que nenhuma palavra do Senhor ela foi revogada. A não ser no caso de Ezequias. Mas para transformar um mal em bênção. O Senhor, ele falou para o profeta, olha só, vai lá na casa de Ezequias e fala para ele colocar toda a sua casa em ordem, porque ele vai morrer. E o que Ezequias fez? Ele se virou para a parede e pediu misericórdia ao Senhor. E falou, Senhor, lembra-te que eu andei na tua presença. Que eu fiz o que era bom aos teus olhos. Será que você pode dizer isso nessa noite? Será que você tem um passado com o Senhor? A qual você possa se orgulhar? Ezequias, ele tinha crédito. Ele falou, Senhor, se lembra. Eu posso estar pecando hoje, eu posso estar hoje no fundo do poço. Mas se lembra daquela época que eu te servi. Aleluia. Irmãos, quantas das vezes eu falei isso com o Senhor? Meu Deus. Meu Deus. Aleluia. Quantas das vezes eu triste, abatida, e eu falava, Senhor, lembra daquele dia, daquele evangelismo? Lembra daquele dia que sem eu ter nada para oferecer, eu estive ali naquele lugar. Será que você pode dizer isso, igreja? Será que você pode dizer, Senhor, eu te servi? Não sou merecedor, não sou merecedora, mas, Senhor, lembra do meu passado contigo, tu me conhece. Será que você pode dizer isso nessa noite? A palavra do Senhor, ela fala que no dia da adversidade, Ele me esconderá no seu pavilhão. Mas por quê? Davi, quando escreveu isso, irmãos, ele estava angustiado. Ele estava sendo perseguido. Mas ele tinha com o Senhor uma história. Ele matou urso, ele matou leão, ele serviu, ele cantou harpa, ele cantou hino. Ele salmodiou ao Senhor. E no dia da adversidade, o Senhor o escondeu. Em certo momento, Davi, ele estava ali no meio de um povo inimigo. E a palavra de Deus vai falar que Davi, ele com toda a astúcia, né, com toda a esperteza vindo do Senhor, ele se finge de louco. Para que aqueles inimigos não viessem a tragá-lo. E o Senhor, irmãos, ele nos dá estratégia. É porque muitas das vezes a gente quer lutar com as nossas armas. E a gente vai perder. A gente vai perder. O impossível não está sob o nosso comando. O impossível está no comando do Senhor. O que é para eu e você fazer, a gente vai fazer. Mas o que é para o Senhor mudar? Irmãos, a pior coisa, assim, a coisa mais difícil é quando a gente ora por outra pessoa. Porque foge da nossa mão. A gente não transforma o coração de ninguém. A gente não liberta ninguém. E a gente fala assim, eu estou me sentindo impotente. Mas cabe a você orar. Cabe a você ser sábio. Cabe a você falar. Cabe a você pregar. Mas não cabe a você mudar.
A gente pode conversar 1000 vezes, se a outra pessoa não estiver disposta a compreender, não adianta. Mas o Senhor, Ele é aquele que pode tocar lá no profundo do coração. Foi assim comigo e contigo, foi assim com Saulo, que se transformou em Paulo. Ele era perseguidor. Ele perseguia o povo de Deus. E o Senhor o chamou pelo nome: vem aqui, que eu quero fazer você pregar a minha palavra. E a palavra diz, Senhor, diz, irmãos, é tremendo. É o 6º mês daquela que era chamada estéril. É a graduação daquele que não podia pagar uma faculdade. É o casamento daquele que vivia uma vida de prostituição. É a transformação daquele que não era liberto. E o Senhor, Ele faz assim nas nossas vidas. Na presença do Senhor, na casa do Senhor, irmãos, está cheio de ex alguma coisa. Ex-pecador, né? Pecador, mas ainda somos, né? Mas aquele pecado que a gente trazia conosco, quando a gente veio para a presença do Senhor, o Senhor, Ele requer coisas. Para Ele nos dar, Ele também requer. Glória a Deus. E será que estamos dispostos a pagar o preço? O caminho, ele é árduo. Mas se você chorar aos pés do Senhor, diz um hino, né? Chora que a vitória vem. Chora. A Thaís louvou aqui. Então louve. Mas se não der para louvar, chora. Chora. Vai pro teu quarto, fecha a tua porta. Chora, se derrama. Não tem aquele momento que a gente não consegue nem orar, nem louvar. E a gente só chora e fala: Senhor, decifra cada lágrima. E o Senhor, irmãos, quando a gente menos espera, o Senhor traz para a nossa vida um milagre. Porque a gente pensa que a justiça do Senhor, ela é feita quando você recebe a vitória na tua mão. Não é assim, não. No momento que você derramou a primeira lágrima, que você sofreu a primeira humilhação, o Senhor, Ele já decretou lá na frente o teu milagre. Que você possa receber nessa noite. A palavra está sendo liberada nessa noite. O Senhor, Ele está trabalhando, irmãos, às vezes no silêncio. É no dia a dia. E às vezes a gente não está vendo, porque a gente está desligado. Mas Abraão ali, ele creu. Zacarias não creu, mas o Senhor fez cumprir a sua palavra. O Senhor fez cumprir a sua palavra. Porque o Senhor, irmãos, Ele não revoga a promessa. Ele não revoga a promessa. Muitas das vezes eu recebi a promessa do Senhor, quando eu ia fazer a faculdade mesmo, eu falei: Senhor, e eu falava, né, até brincava, eu tenho 2 problemas: eu não tenho dinheiro para pagar a faculdade, e eu não sou inteligente o suficiente para conseguir, assim, entrar só fazendo prova. Mas o Senhor, Ele me mostrou, irmãos, que Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Então que você possa nessa noite crer que o teu impossível está sobre o comando do Senhor. Faz a tua parte. Se você quer passar na prova, estuda. Se você quer ser bem sucedido, seja sábio. O irmão Emerson já falou, né? O poder das nossas escolhas. Porque a gente paga. A gente paga. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã. Mas a gente paga. Então que você possa falar para o Senhor nessa noite: Senhor, eu vou confiar. Independente das circunstâncias, eu vou confiar, eu vou crer. Eu vou crer. Porque, irmãos, o ser humano, ele fala e não cumpre. Mas o Senhor, quando Ele fala, Ele assina embaixo. E eu quero trazer um louvor, vou pedir para a Samara.